guardar um pouco para as pessoas se conectarem. Acho que a gente pode começar, né? As pessoas vão chegando aí. Alguém pode me responder se tá baixo o som? Alguém pode responder no comentário se tá ouvindo direitinho? Ok. Tá, vamos lá. Bem, meu nome é Daniela. Recentemente me formei em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins, aqui no campus de Porto Nacional. E eu participei do projeto Roteiro Geoturístico durante aproximadamente 2 anos e meio. Iniciei como bolsista, né, de extensão, e depois eu continuei como voluntária. Como todos sabem, a gente está passando por momentos difíceis, né, no Brasil e no mundo. Em decorrente disso, os roteiros eles estão suspensos, justamente para evitar aglomerações. Então, a professora Rosane, ela iniciou essa proposta de fazer lives, né, sobre os assuntos, assim como a gente faz nos roteiros os pontos, a gente também vai fazer a cada semana uma live sobre um determinado assunto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as janelas do Centro Histórico de Porto Nacional. Mas antes disso, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o projeto. O que é o projeto Roteiro Geoturístico? Até porque eu convidei algumas pessoas para assistir essa live, não sei se elas estão assistindo, que não conhecem o projeto. Então, o projeto, ele surgiu em 2014, né? Ele foi idealizado pela professora Rosane. Ela seguiu exemplos de 2 roteiros que já existem, que é o Roteiros Geoturísticos de Belém, da professora Maria Goretti, e Roteiros Geográficos do Rio de Janeiro, que é do professor João Batista de Mello. E esse projeto, ele, como nós percebemos que Porto Nacional, ele tem um potencial muito grande do turismo cultural e histórico, né? Então, vendo isso, havia necessidade também de ter um projeto voltado para essa área. Então, a professora Rosane, ela iniciou esse projeto e os monitores, né, eles têm a função de guiar essas pessoas que participam do projeto por alguns pontos. Infelizmente eu estou sem um folder aqui, mas nós temos aproximadamente 17 pontos, onde a gente vai fazendo essa aula que a gente chama aula passeio, né, que a gente anda a pé pelas ruas, a gente adentra algumas edificações e fala um pouco sobre os aspectos arquitetônicos, históricos e geográficos desse recorte do centro histórico, desse recorte geográfico do centro histórico. Então, qualquer pessoa que queira participar do roteiro, ela é convidada, assim. Geralmente é divulgado no Facebook aqui do roteiro os dias que terão os roteiros. Então, qualquer pessoa que quiser que vê, vai ter um roteiro amanhã, pode participar sim, é liberado para as pessoas participarem. Mas o público que mais busca o roteiro são justamente os estudantes, sejam eles do primário, né, até as universidades. Então, esse é o público que mais busca o roteiro. O roteiro, ele tem atendido em média 1.000 pessoas por ano, né? Então, são realizados 20 roteiros, mais ou menos 20 roteiros por ano e atingindo essa quantidade de pessoas. Vocês podem também depois acessar as outras lives que foram feitas, né? Essas lives elas estão ficando salvas aqui e vocês podem acessar, bem como um texto também que a gente está fazendo
sobre cada ponto, cada tema desse. Depois também tem um texto com fotografias. Então eu vou falar das janelas, mas depois vocês vão poder olhar também as fotos que vão ser publicadas logo após a live. Por que estudar as janelas? Isso foi uma curiosidade que partiu a princípio da professora Rosane, né? Assistindo o documentário. Era, na verdade, um vídeo do cineasta portuense João Luiz Neiva, só sobre janelas, só tinha fotografias de janelas e um fundo musical. Então despertou a curiosidade. Vamos fazer uma pesquisa sobre as janelas? Então, a gente, através da iniciação científica, a gente desenvolveu essa pesquisa. E também assuntos relacionados ao roteiro, que a gente poderia também trabalhar depois no roteiro. Então, esse documentário, esse vídeo, ele tá no canal Idearte Audiovisual, do João Luiz Neiva, que é portuense. Então, inspirado nele, surgiu essa vontade de pesquisar sobre as janelas. E notamos que o Centro Histórico de Porto Nacional, ele tem uma diversidade uma grande diversidade de janelas e de aspectos arquitetônicos diferentes, como por exemplo, nós podemos encontrar janelas com traços da arquitetura árabe, janelas com traços da arquitetura colonial, românica e portuguesa. Também a gente encontra no Centro Histórico de Porto Nacional. E a necessidade também porque a janela, esse estudo da janela, ele é importante porque a gente pode perceber a história, a formação de uma sociedade através também desses elementos, desses artefatos, né? Então a janela pode dizer muito sobre a história de um povo. Então por isso surge essa necessidade também de pesquisar. Porto Nacional, ele é a segunda cidade, né, que tem o Centro Histórico tombado. Primeiro foi na atividade, depois em 2008 ocorreu o tombamento de Porto Nacional. Então, assim, na nossa perspectiva, foi um tombamento já meio que tardio, então possibilitou a perca assim, dessa homogeneidade, né? Então, muita coisa foi modificada. Então, a gente, ao observar, assim, através da observação, a gente pode perceber que há essa mudança, essas modificações, né? Mas há também ainda coisas que conseguem sobreviver, conseguem se manter ao longo dos anos. Moreira 2014, depois no texto a gente vai trazer algumas referências, se vocês podem olhar lá também. Um povo pode ser conhecido através do seu patrimônio cultural, suas representações físicas. Ao longo do tempo, esses elementos que compõem uma cidade ou uma paisagem urbana podem ser deixados de lado pouco a pouco, por falta de reconhecimento do seu povo, o que favorece sua degradação, pois sua importância é pouco conhecida. Então, é justamente isso, né? As pessoas muitas vezes não têm conhecimento da importância que está por trás dessas coisas, desses artefatos, e muitas vezes essas coisas elas vão perdendo, né, suas formas, justamente por falta desse conhecimento, desse estudo, de mostrar essa importância que tem cada objeto. E... Nossa, isso é muito difícil fazer live, meu Deus. Mas vamos lá. Então, há essa necessidade. Então, um dos objetivos era mostrar para a população portuense a importância de se conhecer e de se preservar a história, principalmente a história retratada através das suas janelas. Porque através dessas janelas a gente pode observar diversas coisas, como por exemplo as técnicas que eram utilizadas na época, os materiais que eram utilizados. Então dá para saber muita coisa através disso, né? Desses materiais que eram utilizados, como as pessoas trabalhavam naquela época. Então a gente vai vendo isso ao longo aqui da live. E a gente fez pra gente catalogar essas janelas, a gente fez algumas entrevistas também com os moradores, principalmente os moradores mais antigos, que moram há muito tempo, né, no centro histórico, e que eles poderiam falar também das suas janelas de suas
de suas edificações. E como eu disse, o tombamento ele só ocorreu em 2008. Então, a partir de 2008 para cá, as pessoas não podem modificar suas janelas. Assim, se, por exemplo, cair uma janela, a pessoa tem que procurar materiais que possam ser muito semelhantes a esses originais. Então, nada pode acontecer uma mudança muito grande. Então, tem que procurar sempre materiais para fazer uma janela muito parecida com aquela que estava lá. Se, por exemplo, essa janela chegar a cair, né? A gente também pode perceber que mesmo com essa modernização de algumas casas que perdeu essas características originais, ainda há a presença de, nas edificações, no centro histórico, janelas que resistem ao tempo, né? Ao tempo, à ação da natureza. Então, isso como o Milton Santos fala no seu livro A Natureza do Espaço, são as rugosidades, né? Que remetem, são essas coisas que ainda existem ali, os artefatos que ainda existem, que remetem ao passado. Então, é interessante a gente também pensar isso. E como o homem, ele é esse agente que vai transformando sua paisagem, né? O que a gente consegue observar hoje é o resultado de diversas ações, seja da natureza, seja do ser humano. Então, a nossa paisagem atual é o resultado de todos esses elementos. Então a gente pensou em trazer falar sobre algumas janelas, que depois a gente vai colocar as fotos aí para vocês olharem e com o texto. E interessante a gente pensar. Catedral Nossa Senhora das Mercês, que é um monumento que é cartão postal da nossa cidade, muito conhecido. As pessoas muitas vezes não conhecem nem a história de Porto Nacional, mas sabem que aqui existe uma catedral e tal, porque ela tem uma arquitetura que destoa totalmente, né, dessa arquitetura que a gente encontra aqui essa arquitetura colonial que a gente encontra no Tocantins, enfim. E a catedral ela começou a ser construída por volta de 1894 e levou aproximadamente 9 anos para ser construída. Eu acredito que nas próximas lives a gente vai falar especificamente sobre a catedral, então vai entrar mais nessa questão aí. Mas eu queria dizer que a gente pode analisar as mudanças ocorridas nas janelas, principalmente com auxílio de fotografias, né? Então foi o que a gente percebeu, porque as janelas elas ao longo do tempo elas receberam vidros, né? Porque antes não existia o vidro. Então, o que eles usavam para tampar os espaços das janelas eram tecidos de algodão. E os vidros eles só foram inseridos na década de 20. Tem uma arquiteta, Regina, né, que ela fez um estudo sobre a catedral, isso na década de 80, Regina Reis, que ela fala que os vidros eles foram uma das primeiras modificações que ocorreram na catedral, né? Que primeiro veio a questão da energia e depois veio a substituição dessas janelas. Saiu os tecidos de algodão e inseriram os vidros. E houve que também as mudanças, as pessoas podem não gostar muito das mudanças. Então, há esses relatos de que as pessoas não gostaram depois de colocar os vidros por conta que ficou muito claro dentro da catedral. Houve uma claridade e eles não estavam acostumados com tanta claridade. Então, também há essa questão em relação às mudanças. E também eles tiveram... houve uma tentativa de colocar vitrais, né? Mas só que apenas uma janela foi contemplada com vitrais, que é aquela janela que fica atrás do altar. E por conta também que era um valor bem alto, né, para a época, então eles não tinham... O orçamento da igreja não permitiu, né, que colocasse esses vitrais em todas as janelas do centro da catedral. Outra janela também interessante que a gente pode observar, né, na catedral são os óculos, né, que ele tem principalmente a função de levar luz, né, aos ambientes. E é chamado de óculos, por conta que é uma janela redondinha e lembra, né, semelhante a uma lente de um óculos.
Também houve uma transformação que a gente pode analisar através das fotografias, que foram as janelas da Cúria Diocesana, que antes eram de 2 pisos, né, a Cúria Diocesana, mas por conta da estrutura, eles demoliram a parte de cima. E antes, as janelas da parte de baixo, elas tinham um formato que lembrava mais a arquitetura românica, né, era mais redondinho. E depois, com a demolição, eles também transformaram essas janelas e colocaram elas mais retangular. Então, quando vocês forem ler o texto com as fotografias, vocês vão perceber essa questão das janelas que modifica também. Algumas janelas do centro histórico, elas trazem a questão das treliças. Não, desculpa. Elas apresentam umas aberturas verticais e entrelaçadas, essa palavra que eu queria dizer. Que é uma janela que ela remete muito à arquitetura árabe. Então, essa janela, Portugal tem uma forte influência na arquitetura, né? Sofreu uma forte influência da arquitetura árabe, e isso pode, consequentemente, ter chegado aqui, né? Pelo fato dos portugueses virem colonizar o Brasil. E essas janelas, elas tinham uma função muito interessante, que as janelas entrelaçadas. Vocês vão observar também nas fotos. Elas tinham a função de não permitir que as pessoas que estavam externamente, né, que estavam fora das casas, pudessem enxergar quem estava lá dentro. Consequentemente, a pessoa que estava dentro conseguia observar tudo que estava acontecendo ali fora sem serem percebidas, né, sem serem vistas. Então, diz assim, tais características podem ser chamadas de gelósia ou rótula, como afirma. Como afirma isso, a gente vai colocar lá nas referências, todas essas informações. Na verdade, a palavra italiana gelósia significa ciúme e designa mais o elemento que permitia às mulheres observarem o movimento das ruas sem serem vistas. Podemos identificar aqui o papel das janelas na preservação da privacidade das pessoas no ambiente externo da edificação, né? Exatamente isso que eu disse. Então, outras coisas que a gente pode observar também nas janelas, que ao longo do tempo elas sofreram algumas modificações por conta da própria sociedade que vai se transformando. As pessoas vão... a sociedade vai evoluindo, vai transformando. Consequentemente, algumas coisas começam a acontecer, como, por exemplo, furtos, né? Então, muitas pessoas relatam que houve a necessidade de colocar grades nas suas janelas, por conta das pessoas que entravam. Como a janela ali tinha fácil acesso, era apenas uma folha, então não tinha grade, não tinha nada, as pessoas tinham muito mais facilidade, né, de entrar e furtar alguma coisa. Não sei se é furtar ou roubar, mas enfim, de entrar nessas edificações. Então, ao longo do tempo, isso foi inserido também, né, por conta desses acontecimentos que vão surgindo. Então, nós percebemos aí que há algumas pessoas também, durante a entrevista, que a gente percebeu como eles dão importância à questão das janelas. Como eles falam, eu acho bonito a minha janela da minha casa, eu acho que as pessoas não deveriam ter mudado as suas janelas, deveriam ter deixado daquelas formas originais. E isso eu digo em relação a antes do tombamento, né? Porque depois do tombamento não pôde mais fazer nenhuma mudança. Então, uma pessoa especificamente me relatou que ela lembrava como era a sua janela, a janela da sua edificação, e essa janela ela foi modificada, e quando essa pessoa fez uma restauração, na verdade isso antes do tombamento também, ela colocou a janela exatamente como era quando ela era adolescente, quando ela era criança, porque ela achava muito bonita essa janela, e que as pessoas que moraram na casa durante o tempo tiraram essa janela e botaram outra. Então ela fez ela fez outra modificação para tentar colocar semelhante ao original. Então muitas pessoas, elas dão sim o valor de mostrar ali a sua história através também dessas edificações. Porque nós sabemos que a arquitetura também, nessa época, ela tinha um papel muito importante de mostrar também a questão do poder, né? Quantas janelas tinham na sua edificação, qual o tamanho dessas janelas,
Quem conhece o Casarão Pedreira, ele tem uma quantidade, uma grande quantidade de janelas. Isso também representava a questão do poder. Como aquela família era rica, né? Quantas janelas tinham naquela casa? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente pense um pouco sobre quem foram as pessoas que moraram nessas determinadas edificações. Bem, gente, vocês têm alguma pergunta? A Rosane, ela me intimou, na verdade, a fazer esse relato para vocês. Essa pesquisa, ela vai ser lançada numa revista online, publicada, né, numa revista online, e depois a gente pode estar colocando o link aqui no roteiro, no Facebook do roteiro. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato com a gente. A gente só queria fazer assim um breve relato. Eu gostaria que vocês estivessem fazendo perguntas também, se eu pudesse responder, ou também depois a gente pode estar respondendo essas perguntas aqui. Mas a importância dessas lives é justamente, nós estamos impossibilitados de estarmos juntos, nós estamos impossibilitados de fazer roteiros nas ruas, né, com quantidade de pessoas, mas nós podemos ter esse espaço aqui para a gente dialogar um pouco, para a gente construir o conhecimento. Estou fazendo apenas um resumo dessa nossa pesquisa, mas vocês podem também contribuir com o que vocês conhecem, vocês sabem alguma coisa, conhecem alguém, artífices, por exemplo. A gente não encontrou ninguém que tinha esse saber de fazer janelas. Então, a gente ficou imaginando como que vai ser, por exemplo, se não tiver quem faça uma janela entrelaçadas, né? Essa janela da arquitetura árabe. Como que essas pessoas onde elas vão encontrar? Então, se vocês têm conhecimento sobre alguém que sabe essas técnicas, vocês também podem falar, vocês podem comentar aqui com a gente e contribuir para isso. E é isso que eu tinha para contribuir com vocês hoje. Eu agradeço muito todos que ficaram até aqui ouvindo. Eu peço desculpas, porque é muito difícil fazer live, gente. Eu não sabia o tanto. É muito difícil fazer uma live, assim, eu fico um pouco nervosa, mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essas questões das janelas do Centro Histórico, e agradeço muito a presença de vocês e peço para que vocês se cuidem nesse tempo, e espero que tudo isso passe logo, para que a gente esteja juntos, se abraçando, se vendo. Um abraço e fiquem em paz. Beijo.